Olá, hoje sobre imposto de renda nós vamos falar das despesas médicas, os gastos com saúde que são dedutíveis na sua declaração de imposto de renda. Meu nome é Antônio Humberto, sou contador, consultor e hoje vamos falar dessas despesas médicas que são dedutíveis para efeito de imposto de renda. As despesas médicas elas são um instrumento muito relevante para algumas pessoas no seu imposto de renda, tá? Por quê? O primeiro fator é que elas são dedutíveis. Quais despesas médicas são dedutíveis? São dedutíveis os gastos médicos do próprio declarante ou dos seus dependentes que constem na sua declaração de imposto de renda. Isso normalmente inclui cônjuge, filhos, pais ou avós que sejam dependentes, né? E eventualmente alimentandos. O que é o alimentando? Aquela pessoa para a qual você paga uma pensão alimentícia, desde que, neste caso, na homologação da decisão judicial ou no ato público, que tem que ser um ato público que homologou essa pensão, inclua e esteja descrito nesse ato a obrigatoriedade do pagador arcar também com as despesas médicas. Pode incluir plano de saúde ou outras despesas, certo? Então, é somente para essas pessoas que são possíveis as deduções. E quais despesas médicas podem ser deduzidas? Os gastos com profissionais da saúde de uma forma geral, relativos a consultas, exames e internações. Medicamentos não são dedutíveis, exceto se você tomar um medicamento dentro de um hospital durante um processo de internação e esse medicamento tiver o seu valor embutido na conta hospitalar, na fatura hospitalar. Nesse caso, ele vai ser dedutível em função de ele compor a fatura hospitalar, ok? Outros gastos médicos muito relevantes na maioria das pessoas, o plano de saúde também se aplica. Evidentemente, todo gasto médico, inclusive plano de saúde, ele só é dedutível se ele for arcado, o ônus deve ser suportado pelo declarante, certo? Ou pelo dependente do declarante que está apresentando a declaração. Então, por exemplo, se você tem um plano de saúde que a tua empresa custeia, esse plano de saúde ele não é despesa sua, porque não é você que arca com o ônus, ok? Outro ponto interessante relativo às despesas médicas, que também mudou há pouco tempo, relativo às cirurgias, procedimentos cirúrgicos, inclusive cirurgias plásticas, reparadoras ou não. Foi incluído na legislação o entendimento de que esse tipo de cirurgia ele é importante para o cuidado com a saúde física, mental ou emocional do paciente, no caso do imposto de renda do declarante. Portanto, uma cirurgia plástica atualmente, ainda que ela não seja reparadora, ela pode sim ser deduzida do seu imposto de renda, certo? Algumas próteses podem ser deduzidas, certo? Próteses meramente estéticas, elas devem compor uma fatura hospitalar, certo? Se for no procedimento cirúrgico, incluído ali no procedimento hospitalar cirúrgico, elas também vão compor o custo total dedutível, certo? Então, as despesas médicas, elas têm essa característica e uma característica diferente das demais, elas não têm limite. Qualquer valor gasto com despesas médicas, desde que você tenha o devido comprovante, e esse comprovante ele deve ser um recibo, se for emitido por profissional autônomo, ou uma nota fiscal, se for emitida por pessoa jurídica, certo? E dependendo do valor, recomenda-se muito que se guarde o comprovante de pagamento, a efetivação. Se você fez uma transferência bancária, um Pix ou um cheque, você tenha isso guardado para uma eventual necessidade de comprovação. Então, tendo o documento e condições de comprovar, você pode deduzir qualquer quantia de gasto médico que você tenha tido durante o ano que você está declarando. Ok? Então, sobre despesas médicas é isso. Você pode juntar os seus comprovantes, organizar os seus comprovantes. Um adendo importante, como ela não tem limite, onde é que a Receita vai buscar a comprovação? Primeiro, ela faz um cruzamento de dados, certo? Existe uma declaração chamada DEMED, que as empresas
que prestam esses serviços médicos vão fazer, e se o valor que você declarou pago, essa empresa que recebeu o hospital, por exemplo, não declarar, a sua declaração pode cair em malha e você tem que comprovar isso de outra forma. O mesmo vale para o prestador de serviço. Se o médico que te atendeu numa consulta, ele não declarar o que recebeu de você aquela quantia e você declarar que pagou, as informações não vão bater na Receita Federal na hora que ela fizer o cruzamento das declarações, e você pode ser chamado a apresentar comprovantes adicionais para justificar que você tem sim direito à dedução. Então a despesa médica está muito relacionada a você ter condições de comprovar o gasto que está sendo declarado e utilizado para reduzir o valor do seu imposto. Tendo isso, você vai conseguir deduzir todos os gastos médicos que você teve, inclusive com o plano de saúde, ok?